A Escritura ela é bem clara e poderosa a respeito dessa palavra chamada imediatamente. Algumas vezes a Escritura acontece de ela sempre citar essa palavra. Deu uma ordem, imediatamente foi fazer. Alguns personagens aparecem com essas palavras. Aqui aparece dois irmãos, ou melhor dizendo, dois grupos de dois irmãos. André e Pedro e Tiago e João. E essa palavra volta a repetir-se tanto para André e Pedro quanto para João e seu irmão Tiago. E eles imediatamente, ao ouvirem a voz do Senhor, ao chamado do Senhor, à convocação do Senhor, segue-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles, a Bíblia diz, imediatamente passaram a segui-lo. Quando a gente olha assim, parece a princípio disse, que fé maravilhosa. Que coisa impressionante. Jesus ele vai passeando pelas praias da Galileia, ele adentra a areia do mar, assim na praia, então ele vê dois irmãos em sequência, pescadores estavam ajeitando as suas redes, e ele disse assim mesmo, ei vocês dois, vem segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles largaram a rede, seguiram Jesus, andando mais alguns metros talvez, não muito distante, já que era quase como se fosse uma companhia de barcos ali de pesca. Ele encontra agora o pai e mais dois filhos, João e Tiago, e o seu pai Zebedeu, que é o chefe dessa embarcação. Então ele encontra e fala para os dois e não para o pai, disse, vocês dois agora também vêm e me seguem. E a Bíblia é clara que imediatamente, a Bíblia diz claramente que eles deixaram o seu pai e o barco, as redes, todo o seu ofício e partiram para Jesus. Então quando partiram para seguir o Cristo, e a partir de então Jesus continua fazendo os seus milagres e as suas maravilhas dali em diante. Mas o que eu queria chamar a atenção para nós nessa noite é essa palavra imediatamente. Um personagem que aparece nas Sagradas Escrituras também, que sai do seu lugar e vai por uma outra terra, é o meu xará, Abraão. E Deus chama Abraão e diz claramente, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão então saiu, deixando todo mundo, não, ele trouxe consigo o seu irmão Ló. Só que o fato é que quando ele sai com Ló e sai também com seu pai, o chamado que Deus tinha dado para Abraão, ele não se executa de forma imediata como a gente imagina. Abraão para até a morte de seu pai Terá. E quando seu pai morre, aí entra no capítulo número 12, Abraão andando com Ló. Talvez ele tenha ficado com dó de Ló ficar sozinho, né? Agora não tem pai, não tem o seu pai, não tinha mais o seu avô que acabara de morrer. Então Abraão adota realmente Ló como seu filho, mas essa não foi a ordem de Deus. A ordem de Deus: sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Ele sai com o seu pai, não sai com o seu pai. Ele deixa a terra, mas a parentela fica com ele, e vai até a entrada de Canaã. E até a entrada de Canaã ele não entra e fica lá um bom tempo. E então ele entra em Canaã quando o seu pai morre, levando consigo o seu sobrinho Ló. Nessa noite eu queria mostrar exatamente essas coisas nas nossas vidas. Quando o chamado de Deus é tão poderoso e a gente larga tudo e imediatamente vai, mas quando a gente olha as Sagradas Escrituras nos Evangelhos, a gente percebe que essa não é a primeira vez que Jesus fala com esses homens. A primeira vez que Jesus fala com esses homens está registrado no livro de João. Jesus é batizado, então ele vai para o deserto, fica 40 dias sendo tentado, ele volta. Quando ele volta, João Batista fala com ele. João Batista, ao falar com ele, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um dos discípulos de João, melhor dizendo, dois, olham essa frase, ouvem essa frase, veem o Messias e diz: vamos segui-lo. E aí ele sai para seguir. E aí quando Jesus percebe que eles estão seguindo, ele vira de costas para ele e disse: o que vocês querem? Ele disse: mestre, onde tu moras? E aí Jesus disse: vem e vede. Um deles, sabe quem era? André. A Bíblia é clara que então eles ficaram com Jesus aquela tarde, até tardinha, na casa de Jesus, onde Jesus estava. E então, isso é Caná da Galileia. E então ele está lá, e a Bíblia diz claramente que André sai e vai falar com o seu
irmão, Simão, Simão. Então ele fala com Simão e disse: achamos o Cristo, o Messias. Pedro, que no caso é Simão, bora ver? Então ele vai, Simão vai até Jesus. É André que leva o seu irmão. E aqui a gente aprende uma coisa muito simples: são os nossos familiares que têm que nos conduzir a Cristo, na maioria das vezes, irmãos. Eles são os primeiros a nos conduzir até a presença de Deus. Quando o primeiro familiar conhece a Cristo, ele vai puxando cada um dos seus irmãos para Cristo. Então ele chama, porque ele chama Pedro. Talvez Pedro tivesse mais irmãos, eu não sei quantos irmãos Pedro tinha. Pelo menos a Bíblia só aponta esses dois, André e Pedro. Mas o fato é que André estava muito chegado com o irmão, porque eles trabalhavam juntos. Então era bem provável, tipo assim, que eram os irmãos inseparáveis. Então ele chama seu irmão Pedro para ir até Jesus e o leva até Cristo. E quando ele está na presença de Cristo, na primeira palavra que Cristo diz para eles é: tu não serás mais chamado Simão, tu serás chamado Cefas, ou Pedro. Pedro é no grego e Cefas é no hebraico. Então tu serás chamado Pedro. Pedro se assusta, talvez, não tem nada, e a partir de então a Bíblia diz que Tiago também ele e chama João para falar, e isso tudo está registrado no capítulo de número 1, entrando no capítulo de número 2, a gente tem a primeira multiplicação, ou melhor dizendo, o primeiro milagre de Cristo na Galileia. Cristo transforma verdadeiramente a água em vinho, e a Bíblia diz que quem estava lá eram os discípulos de Jesus. Contando, basicamente, haviam apenas 6 discípulos de Cristo naquele milagre, pois foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Os irmãos Pedro e Tiago, André e Pedro, Tiago e João, Natanael e Filipe. Esses são os 6 registrados no Evangelho de João, logo nos seus primeiros capítulos. No capítulo 1 tem a presença desses 6. E no capítulo de número 2 tem o primeiro milagre, e a Bíblia diz: e Jesus mostrou a glória para os seus discípulos e eles creram. Presta atenção, a partir de então Jesus desce para Cafarnaum, e desce para Cafarnaum, volta, e aí ele fica alguns dias em Cafarnaum e depois ele vai para Jerusalém. Essa é a história, o primeiro, que a gente pode dizer, o primeiro itinerário de Cristo. Ele desce para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, porque a Páscoa não estava distante dessa primeira Páscoa. Então ele fica com os discípulos e então eles voltam. Jesus volta de novo para Caná da Galileia. E o que acontece nessa história? Pedro, Tiago, João e André, eles têm os seus barcos, eles têm as suas famílias, eles têm as suas vidas, eles entendem que o Messias está lá, mas até então um chamado claro e evidente para o segui-lo não há. Ou talvez ele dissesse: não, a gente que decidiu seguir um mestre, então a gente pode decidir ir e depois pode decidir voltar. E toda vez que o mestre vai estar lá, a gente pode sempre falar com ele e andar com ele. Mas a gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, a gente tem família, vamos trabalhar. E então, não sei o que acontece, irmãos, só sei que esses discípulos se afastam de Cristo. E Jesus está andando e está fazendo seus milagres, e agora os discípulos estão em outro lugar. Eles estão voltando para os seus trabalhos, para as suas atividades normais, como eles sempre tinham, mas tinham uma certeza: o Messias está entre nós, eu não sei o que vai acontecer. Talvez, quem sabe mais adiante a gente possa continuar. Interessante que agora Jesus ele volta, e quando ele volta, a Escritura diz claramente que Jesus ele volta para a região onde João Batista estava batizando, e ele resolve voltar para lá, porque João foi preso, então ele passa a ir para lá. E quando ele passa a ir para lá, ele traz uma mudança para Cafarnaum. Ele sai daquela cidade de onde ele estava, em Nazaré, e vai para Cafarnaum, para a região exatamente da Galileia. E agora, o que acontece é o seguinte: Jesus ele está andando, e ele começa Mateus ele começa a mostrar que a região onde os seus discípulos moravam era uma região extremamente, vamos dizer assim, de trevas, pois é assim que Mateus ele registra: densas trevas. Há um poder de incredulidade, há um poder que a Escritura diz claramente que o povo estava sentado
sentado na região da sombra da morte. E naquele momento em que essa região está poderosamente coberta pela incredulidade, pelo pecado, pela perversidade, pela desconfiança, é a esse lugar que Cristo vai até lá e resplandece sobre aquela multidão. Por isso é interessante, porque no verso de número 17, que eu li com vocês, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele começa a pregar para uma multidão que ela está incrédula a respeito dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Ela está insatisfeita com a religião dominante, que é o judaísmo. Elas não acreditam mais naquilo que acontece no templo lá em Jerusalém. Eles estão muito alheios a respeito dos sacerdotes, a respeito dos escribas, a respeito dos fariseus. Eles vê um sistema extremamente corrompido e que não mostra nenhum tipo de graça, de misericórdia, de justiça, de favor com que aquele fiel que tenta se aproximar de Deus possa encontrar nesses homens algum tipo de consolo, algum tipo de pastoreio para a sua alma. Então, nesse sentido, eles olham para esses homens, para essas autoridades, e veem eles somente envolvidos com o poder, com o governo, com a tirania do Império Romano, e não fazendo nada por eles mesmos, nem pelo menos para suas próprias almas. Encontram apenas no coração dessas ovelhas, sabe o quê? Motivo de se sustentarem. E aqui é interessante, porque quando Jesus ele anda e faz a multiplicação dos pães e peixes, ele olha para a multidão e se compadece dela, e a resposta que ele traz, ou a razão pela qual ele vai dar pão àquelas pessoas, não é somente pela sua compaixão, mas ele diz para os discípulos: eu vejo essa multidão, ela é como ovelhas que não têm pastor, ou seja, são ovelhas que não sabem se cuidar e não tem ninguém para cuidar delas. Então elas vão para todos os lados e comem o que quiser, se apresentam no meio dos perigos, entram em lugares ermos, lugares difíceis e não vão sair de lá. São presas fáceis para o predador dos homens, para o diabo, para as suas cordas que são usadas pelo inimigo. Então são ovelhas cativas dentro de um sistema que é impossível elas poderem enxergarem um bom pastor, pois aqueles que eram colocados como pastores não cuidavam delas. E essa multiplicação mostra claramente o coração de Cristo, que ele se compadece porque não tem ninguém verdadeiramente para guiar essas ovelhas às águas tranquilas, às águas de descanso. E aqui é interessante, porque quando Jesus começa a pregar, prega exatamente num lugar que eles precisam exatamente do cuidado. Mas, irmãos, entenda uma coisa: Deus nunca vai cuidar de mim nem de você enquanto a gente aprender e verdadeiramente reconhecer que precisamos nos arrepender. Esse é o ponto, irmão. Enquanto a gente não aprender a verdadeiramente se humilhar diante de Deus e se arrepender para que Deus seja o nosso pastor, Ele não será capaz de nos guiar para as águas de descanso, Ele não será capaz de satisfazer as nossas almas, Ele não será capaz de colocar a gente em pastos verdejantes, pois Ele mesmo, o Cristo, disse: eu sou a porta, aquele que por mim entrará, sairá e achará pastagem. Significa dizer que aquele que encontra em Cristo e está em Cristo e passa pela salvação que há em Cristo, ele vai encontrar nessa pessoa chamada Cristo satisfação, regozijo, alimento, confiança, segurança, proteção, tudo o que é necessário para que hoje a gente não olhe ao mundo e veja e queira participar dos seus banquetes. E quanto mais você participa, mais insatisfeito você continua. Portanto, o Cristo ele chega e anda por esses lugares estão de trevas, e aí em quem ele encontra novamente? André e Pedro, Tiago e João. Eles sabiam que era o Cristo, eles conheciam o Cristo, eles foram os primeiros a encontrar o Cristo. Mas aonde eles estão? Mas Abraão, eles estavam fazendo os seus trabalhos, é verdade. Mas vocês sabem que cidade é que eles estão? Eles estão numa cidade muito difícil, irmão. Uma cidade de trevas. E a Bíblia diz que a luz raiou sobre eles. Eles não vieram para a luz, foi a luz que chegou até eles.
E essa é a razão pela qual a gente começa a entender que verdadeiramente a posição que eles têm diante de Cristo é uma decisão, vamos dizer assim, constrangedora, porque agora é Cristo que vai até eles. Lembre-se, os primeiros que foram até Jesus foram esses discípulos. André foi primeiro e seguiu, junto com Filipe, foram juntos com o mestre, passaram aquela tarde, a primeira tarde de Cristo, com o anúncio do Messias. Eles passaram lá e encontraram o mestre, reconheceram o mestre sem nenhum sinal, sem nenhum milagre, só ouviram as histórias, o evangelho que estava sendo pregado. Eles foram e cada um foi encontrar os seus parceiros. André foi procurar seu irmão, Filipe foi procurar Natanael, e encontraram e levaram eles, todos foram até ele, e foram encontrar e reconheceram o Messias, gostaram do Messias. Esse é o Messias, com certeza é o Messias. Na voz de Natanael é ainda pior a situação, porque quando ele ouve que Cristo diz para eles: antes que Felipe fosse te encontrar, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele disse: Deus do céu, tu és o Messias, tu és o Cristo de Deus, tu és o Cristo. E ele, Jesus, muito calmo e sereno, ele diz: só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu já acreditas? Coisas maiores do que estas tu verás. Verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A seguir segue-se o primeiro sinal de Cristo em Caná da Galileia, o seu primeiro milagre. Os discípulos viram isso, irmão, mas eles foram embora. Eles viram o milagre, acreditaram e firmaram cada vez mais: é um milagre, mas eu posso seguir Jesus a hora que eu quiser. Eu tenho muitas coisas para fazer. Então eles voltaram para os seus trabalhos, porque havia uma responsabilidade. É bem provável que Pedro, ele era o homem mais velho de todos os discípulos, e provavelmente ele já era um homem casado. Os outros tudo era abaixo de 20 anos de idade. Todos eram abaixo de 20 anos. O mais jovem era João, que por volta mais ou menos nos seus 15, talvez até 14 anos de idade, mas é certo que ele tinha por volta dos 15, 16 anos, e todos os outros 12 estavam nessa faixa, entre os seus 15 anos e os seus 20 anos. O único acima de 20 anos era Pedro, porque ele paga o imposto junto com Jesus, porque só se podia pagar o imposto no templo quem tivesse mais de 20 anos de idade. Quem não pagava é porque tinha menos de 20 anos de idade. E as Escrituras mostram isso. E aqui o que eu quero mostrar para nós, irmãos, é que muitas vezes a gente sai dos nossos lugares, sabe que Cristo existe, sabe que Ele é o Messias, sabe que Ele é a salvação, a gente acredita firmemente, mas a gente acha que a gente não é um discípulo de Cristo, que a gente não precisa andar pertinho dEle, que a gente pode continuar fazendo a nossa vida e vivendo a nossa vida, sempre esperando que o Messias um dia Ele vai nos buscar, que um dia a gente vai chegar até Ele, porque eu vou fazer isso e aquilo outro, e depois eu vou encontrar com Ele. O fato é que Cristo não pensa assim. Ele não troca o nome de uma pessoa como o de Simão para Pedro, para que ele ande distante. E aí talvez tu diga: mas Abraão, o meu nome até o dia de hoje ninguém trocou. Então vai ler Apocalipse, que a Bíblia diz que Deus já nos deu um novo nome, e quem sabe esse nome é o Cristo. Então não venha com desculpa para cima de mim. Ele já trocou teu nome, porque tu não pertence mais a esse mundo. Tu tens esse teu nome porque tu eras deste mundo. Tu vivia neste mundo, era nascido da carne, andava nos caminhos dessa carne, nos caminhos de Satanás, nas beiradas e nas trilheiras que a gente pode viver neste mundo, porque você era deste mundo. Você tomava suas decisões irresponsáveis e sem perceber, ou na raiva, ou na pressão, ou no prazer, porque você era deste mundo. Até o dia que Cristo veio até você e encontrou você, e Ele despertou no teu coração algo que ninguém havia despertado. Deus existe e Ele está me olhando, Ele está comigo 24 horas, embora eu possa me esconder, eu possa me afastar, Ele continua me seguindo, porque Ele me deu um nome, Ele me fez nascer de novo, e quando Ele me fez nascer de novo, eu não pertenço mais a este mundo. E aqui é interessante, porque este fato diz claramente que agora é Cristo que vai até eles. Antes eles foram até Jesus, eles quiseram, eles encontraram, e Jesus disse assim mesmo:
Vocês querem saber o que vocês querem? Onde é que tu moras? Onde tu habitas? Qual é o lugar onde tu fica e reside? Porque nós queremos ficar é contigo. Vem e vê. E a Bíblia diz claramente que eles foram e ficaram com Cristo. Eles conheceram o amor de Deus, eles conheceram a vida de Deus, eles conheceram as palavras de vida eterna. Mas eles olharam de novo para as coisas da sua vida e voltaram de novo para a sua vida. Cristo agora desce para a Galileia. Vai exatamente para a cidade onde eles moravam. E a Bíblia declara, sabe o que faz? Jesus sai de Nazaré e passa a morar em Cafarnaum, aonde os seus discípulos moravam e que não estavam mais com ele. E agora Jesus vai exatamente no lugar onde ele sabe que vai encontrá-los. Aonde? Eu vou na praia, onde estão trabalhando. Eles não estão pecando, irmãos. No sentido, eu estou indo para a festa. Não, eu estou vivendo a minha vida. Eles foram no lugar onde eles estavam vivendo, eles estavam trabalhando. E o que eles tinham? Estavam ajeitando as redes para que no dia seguinte ou na noite eles saíssem com os seus barcos e continuassem a sua pesca. E a Bíblia diz claramente que Jesus então ele encontra com eles, fala com eles, diz para eles, e eles estão lá ajeitando as suas redes, tudo tranquilo, tudo normal. E a Escritura diz claramente, disse, vem e segue-me. Só que a gente não entende essa história porque Mateus ele está atravessando essa história. Ele está mostrando muita coisa muito rápido. E então os discípulos eles olham para Cristo e veem novamente todos os milagres que Cristo está começando a realizar poderosamente. E chega até eles e diz assim, André, Pedro. Agora é Pedro. Ele não chama mais de Simão, e é Mateus que ele vai dizer, aquele que era chamado de Simão. Pedro, vem e segue-me. E a Bíblia declara que eles deixaram as redes e imediatamente passou a segui-los. Passou a segui-lo. E é isso que, caminhando junto ao mar da Galileia, a Bíblia declara claramente, disse, vem, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Eu tenho um trabalho para vocês. E o trabalho vocês vão continuar pescando, mas vão pescar homens dessa vez. E o que a gente aprende nessa noite aqui, irmãos, que tudo que a gente faz nessa vida, irmão, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, tudo que a gente construiu com as nossas mãos, não existe coisas que a gente pode dizer nas mãos de Deus que é inútil. Se você foi um pescador, tu vai ser pescador de homem. Se tu é um costureiro, tu vai costurar roupas que antes estavam rasgadas pelo pecado e custará vidas para Deus. Quantos de nós não seremos instrumento de Deus para curar e restaurar almas de pessoas que estão jogadas no mundo, na miséria, na depressão, perto de morrer, irmãos? As tuas palavras Deus usará como uma costura para costurar aquela alma tão ferida, aquela pessoa que está tão machucada. Irmãos, há tudo nas nossas vidas, tudo que Deus prepara, chega a um ponto que Ele pega tudo isso e diz, agora é a vez de eu usar isso para o meu reino. E é assim que Deus faz. Ele não necessita mesmo ser como um dos 12. Essa não é a pregação para levantar dentre nós 12, porque nunca vai existir outros 12. Foram esses e somente esses, porque esses foram o fundamento dos apóstolos. Porque a gente tem as Escrituras, porque esses foram o fundamento dos apóstolos. A partir de então só temos seguidores a partir de Cristo. Não importa quantas pessoas possam dizer, é o apóstolo, o pastor se tornou o bispo, como se fosse um grau de hierarquia. Não existe isso, irmão, isso é uma mentira. O que tem nas Escrituras são apenas pastores. E quando Deus usa bispo é a mesma coisa que pastores. É uma coisa que a gente pode dizer, são sinônimos, são mesmas palavras para apresentar somente uma coisa: o cuidado das pessoas para com outras pessoas. Por isso que ele disse, quando te converter, apacenta os meus cordeiros, Pedro. Tu me amas já na ressurreição? Apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Esse é o ministério. O ministério é que o Cristo que entra no nosso coração e faz com que a gente ande com Ele, transforma a nossa vida para que aquilo que nós temos possa servir para restaurar outras vidas. Outras vidas. Não mais, não menos.
Mas esse imediatamente aqui parece tão rápido, né? A minha pergunta é: Deus já te chamou? Você se afastou? Mas nessa noite Deus está vindo novamente para olhar para você e para dizer: vem e segue-me. Talvez você tenha sido levado até esse lugar por uma pessoa para conhecer o Cristo, e você até se agradou, você até gostou, até festejou, disse: olha, muito bom, muito maravilha. Mas o tempo passou e você, foi se afastando. E parecia que Cristo agora está bem distante de você. Só que Cristo nunca se afasta de nós, daqueles que Ele nos salvou, daqueles a quem Ele salvou. Deus sempre está perto, porque é Ele que sempre vai atrás do homem. Nunca é o homem que vai atrás de Deus, é sempre Deus indo atrás do homem desde o jardim do Éden. E o homem está sempre fugindo de Deus, sempre com medo de Deus, sempre colocando uma razão para verdadeiramente questionar se Deus o ama, se Deus cuida dele, por que passa por tantos problemas. Quero dizer que Deus, Ele olha para você e vai até você, porque Ele te ama. Ele não precisa de mim e nem tampouco de você, mas Ele resolveu nos amar. E porque Ele resolveu nos amar, não me pergunte, porque nós não sabemos responder. E talvez nunca saberemos responder porque Ele resolveu nos amar com um amor tão grande com que Ele nos amou. Mas o fato é que Ele foi e a luz dele resplandeceu sobre o coração desses homens. Eles resolveram deixar eu seguir. Para aqueles que ainda estão sob outra autoridade, como Tiago e João, que ainda estavam debaixo da autoridade do seu pai, eles disseram: vem e segue-me. Eles largaram seu pai, deixaram seu pai para trás. E aí a pergunta é: poxa, tu vai deixar a mim, teu pai, tua mãe, vai me deixar conduzindo esse negócio sozinho? Não, tu vai deixar tudo para trás para seguir esse homem também? Tá, entendo, ele é o Messias, mas poxa, nós temos que trabalhar, nós temos uma família. Tu vai largar teu pai aqui trabalhando sozinho? Eu já sou velho, não dou conta de fazer tudo isso não. Mas a Bíblia diz claramente que estavam no barco em companhia de seu pai. Eles estavam no barco em companhia de seu pai. E então disse claramente: consertando as redes. E o chamou. Eles estavam fazendo as coisas que era certo para o dia. Sabe, consertando as redes? É aquilo que Lucas vai escrever e mais tarde Pedro vai falar. Quero mostrar uma coisa. Mateus, ele não trabalha com cronologia nas Escrituras. Significa dizer o quê? Que ele não coloca os eventos como foram apresentados desde que Jesus apareceu até a sua crucificação. Ele apresenta os fatos conforme os temas que ele está abordando. Então ele vai colocar os fatos narrados em determinadas situações de uma ordem inversa muitas vezes. Eventos que deveriam ser mais na frente, ele já coloca aqui. Ou eventos que tem que ser mais para trás, ele já vai colocando mais na frente, porque ele quer fazer uma estrutura para que a gente entenda que Jesus é o Messias. Mas quando Lucas está escrevendo esse texto e a gente vê Pedro, Tiago e João consertando a gente, quando a gente vai para Lucas capítulo número 5, a pesca maravilhosa, diz que Jesus estava multiplicando os pães e os peixes, estava multiplicando, melhor dizendo, falando às multidões, usando o barco de Pedro. Posso usar o teu barco para pregar? E pregar o quê? Arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Se Pedro ele está ouvindo que era necessário se arrepender, e ele tem um pensamento: eu já estive com este homem, eu andei com ele, vi o milagre dele, e hoje eu estou aqui consertando minhas redes. Ele trocou o meu nome. O que eu preciso fazer? Se arrepender. Pedro não conseguia se arrepender. Ele ficou constrangido: não, mestre, pode usar o meu barco como palanque e púlpito para pregar. Jesus pregou. Quando ele termina de pregar, ele vira para Pedro: fazem-te ao mar para pescar. Ele disse: Senhor, estávamos consertando as redes, porque noite passada a gente foi para o mar e a gente não conseguiu um peixe.
E ainda pior, quebramos as redes. Talvez tenhamos pescado um tronco, alguma coisa que romper as redes. Então eles estavam consertando as redes para sair na próxima noite. Disse: vaze-te ao mar. E então Pedro diz uma palavra: sob a tua palavra nós iremos para o mar, eu vou lançar as redes. Aí Pedro entrou no barco, seguiu. João entrou no barco e seguiu. E foram andando, e foram para a pesca. Quando chegou no alto mar, disse: agora lance suas redes. E lance à direita, e lançaram à direita. E quando lançaram à direita, veio uma grande multidão de peixes. Pedro diz assim mesmo: chama Tiago, João, vem ajudar a gente. Então os barcos de Tiago e João vieram para ajudar, e os dois trouxeram a rede para dentro dos seus barcos. A Bíblia declara que era tanto peixe que o barco estava quase para afundar, de tamanha quantidade de peixes, irmãos, que esses barcos tomaram para si. Eles estavam quase indo a pique, mas eles conseguiram chegar até a praia do mar. Quando eles chegaram à praia do mar, Pedro se levanta, desce do barco. Jesus está na beira e disse: te afasta de mim, sou um pecador. Te afasta de mim, tu não pode estar do meu lado. Eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador. Eu tenho me abandonado. Eu tenho sofrido por mim mesmo, pelos meus próprios pecados. Eu estou me abandonando, ou coisa, desistindo da minha própria vida para viver a vida que eu talvez quisesse, mas nem isso eu dou conta. Te afasta de mim. Jesus disse: não temas, porque eu te farei pescador de homens. Entramos no texto. E a Bíblia é clara que naquele dia eles largaram tudo. Não foi a fala de Jesus dizendo: vem e farei de vocês pescadores de homens. E então eles saíram. Não, eles foram para o mar, fizeram uma pesca maravilhosa, trouxeram um milagre gigantesco para dentro da sua casa. E então João olha para o seu pai e disse: pai, está aí. Se alguma coisa estava faltando, agora não falta mais. Estamos indo embora. Fica. Depois de um grande milagre, sacudiu a vida deles com uma prosperidade enorme. Eles largaram tudo para trás e partiram. Eu sigo. Você não vê mais Pedro, Tiago, André e João longe do Senhor, direto. Eles só vão desistir na cruz, quando Cristo não podia mais estar com eles. Quando Cristo não podia mais estar com eles. E nessa noite, amados, eu falo para você também: o que será que é necessário para que a gente ouça a voz de Deus e siga-o agora, imediatamente? Talvez você precise de um milagre, de uma intervenção de Deus. Eu te digo, precisas mesmo. Mas quem sabe não é essa noite que Deus está entrando na tua vida para dizer: segue-me, meu filho, segue minha filha, segue-me. E a Bíblia diz no verso 23 até o final: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O final dessa história, irmãos, é que, como disse essa canção, há muita gente, é um grande grupo, e Deus está esperando que nós venhamos ser participantes dessa obra, para que por onde a gente for, o seu evangelho seja verdadeiramente pregado, pessoas sejam libertas, as pessoas sejam curadas das suas piores doenças, tanto da alma quanto do corpo, porque o Cristo que vive, Ele ainda continua a realizar seus milagres. Que Ele possa encontrar em mim e em você a disposição de acreditar nele, para ser a voz, como diz a canção, ser as mãos e ser os pés. Pois é isso que Ele fez de nós, a sua igreja, o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Oremos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso.